ótimo. Vamos lá falar mais um dia movimentado aqui no Distrito Federal, especificamente no Palácio do Planalto. Muitas agendas aqui, inclusive nesse momento terminando uma agenda aí do presidente da República com o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. A gente vai falar de uma reunião que deve acontecer daqui a mais ou menos meia hora, 45 minutos, uma hora, que é uma reunião, a primeira, na verdade, do presidente Lula com o presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto. Está previsto também que nessa reunião participe o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vale a gente ressaltar, Cris, que essa é a primeira, esse, na verdade, é o primeiro encontro do presidente Lula com o presidente do Banco Central de forma presencial. E a gente já debateu algumas vezes aqui na nossa programação que diversos membros do governo federal, do executivo, aqui da esplanada dos ministérios, criticaram bastante as políticas adotadas pelo Banco Central, criticaram bastante o presidente Roberto Campos Neto, e o próprio presidente Lula também fez isso. Inclusive, em uma das 1000 declarações que tivemos aí, Lula chegou a dizer que Campos Neto não entendia de Brasil e nem do povo brasileiro. Isso tudo porque, nesses últimos meses, o governo concentrou suas queixas sobre a taxa de juros, a taxa básica de juros, a taxa Selic, personificou em cima do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Vale a gente ressaltar que esse índice ficou aí em mais de 2 anos na taxa de 13,75%. E nos últimos 4, 5 meses, essa taxa caiu em 1 ponto percentual. Está agora em 12,75%. Existe uma certa previsão de que ela possa cair ainda mais até o final de 2023. Mas no começo do governo Lula estava nesse índice de 3,75% e caiu 2 vezes, sendo que a última queda foi aí no último dia 20, que a gente também trouxe aqui para quem nos acompanha. Essa reunião, entre outras coisas, é uma tentativa de melhorar, inclusive, essa comunicação entre as duas alas. A gente sempre lembra também que já há alguns anos o Banco Central é um órgão independente, então ele não necessita tanto do aval do Executivo, especialmente do Ministério da Fazenda, para tomar as decisões, e o Copom aí, na reunião que define esse ponto também, tem a voz do governo, mas majoritariamente essa questão vem por conta da presidência do Banco Central. Hoje, mais cedo, Cris, tivemos mais uma reunião do Campos Neto aqui na Câmara dos Deputados, à nossa direita, nesse momento aqui, para quem acompanha o Palácio do Planalto. Bem aqui na Praça dos Poderes, a gente consegue ver de frente o STF e à nossa direita aqui o Congresso Nacional. E mais uma vez ele participou da Comissão de Finanças e, de certa forma, fez um aceno a uma melhor relação com o governo federal. Disse que o governo precisa se ater aqui à meta do déficit zero nas contas públicas até o final de 2024, se concentrar nisso, tentar buscar essa questão econômica, mesmo que lá no final das contas não consiga, mas pelo menos procurar buscar esse índice. Vamos fazer o seguinte, vamos ouvir agora um trechinho dessa audiência, que foi bem demorada, inclusive lá na Câmara dos Deputados, que o Roberto Campos Neto falou um pouquinho, e a gente vai entender que é uma tentativa de aproximação com o governo federal. A principal mensagem hoje aqui é falar sobre o que a gente chama de pouso suave, que é você trazer a inflação para um nível mais baixo, com o mínimo de custo para a sociedade possível. Então, a gente vai olhar sobre diversos ângulos o que foi feito em termos de queda de inflação e qual foi a implicação que isso teve em termos de recuperação sustentável e inclusiva. O processo de desinflação está em curso, mas ele requer ainda uma política monetária contracionista. O BC tem atuado de forma autônoma e técnica para cumprir suas missões. E ao longo das últimas décadas, os juros no Brasil têm tido tendência de queda. Ele, obviamente, acompanha ciclos, mas se a gente pegar o histórico dos juros no Brasil em relação ao resto do mundo, ele tem caído quando a gente olha uma média móvel mais longa. Apesar de todo mundo entender a dificuldade de atingir a meta e de ser muito difícil cortar gastos, não só agora nesse governo, mas estruturalmente tem sido difícil cortar gastos, é importante persistir. Então aqui a nossa mensagem é de persistência, acho que está bem alinhado com o que o ministro Haddad tem dito, a gente acha que esse é um caminho bem promissor, e mesmo que a meta não seja cumprida exatamente, eu acho que que os agentes econômicos vão ver qual foi o esforço que teve na direção de cumprir a meta. E é isso, Cris. A gente fica agora na expectativa desse encontro entre os dois presidentes. Vamos ver como é que essa questão se dá, se a gente de fato vai ter uma melhora nessas relações. Lembrando, como a gente já conversou agora e a gente ouviu do próprio Campos Neto, o Banco Central é um órgão independente, ele tem a indicação do governo federal, inclusive Roberto Campos Neto, ele não foi indicado pelo presidente Lula, foi indicado pelo ex-presidente Bolsonaro, o que explica também boa parte dessas críticas. E agora ver essas cenas desse novo capítulo, vamos ver, a gente vai ver uma reação
melhor, agora uma relação melhor entre os dois presidentes. Lembrando que o Banco Central agora também está com mais cara, que já tem alguns indicados do atual governo do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ver aí a cena dos próximos capítulos. Pois é. Ô, Rafael, esse encontro entre os dois hoje foi articulado por algum integrante específico do governo federal? O ministro Fernando Haddad tem as mãos dele nesse encontro no Planalto hoje? Ô, Cris, muito provavelmente. Eu não vou cavar essa informação, se foi algo que veio do presidente da República, se vem algo do presidente do Banco Central. O que a gente sabe é que, mesmo com essas críticas aí do governo federal, inclusive críticas que já vieram do Ministério da Fazenda, a relação entre Haddad e Campos Neto é um pouco mais republicana. Eles trabalham bastante juntos, trabalharam bastante algumas questões aí mais fundamentais, como, por exemplo, o arcabouço fiscal. Eles conversaram bastante sobre esses pontos e outros pontos econômicos do Brasil. Então, se esse acordo não veio de uma parte específica, não veio do Executivo ou veio do Banco Central, de fato, ele foi com certeza facilitado aí pela boa relação que ele tem com o Ministério da Fazenda. Inclusive, o próprio Campos Neto disse isso hoje mais cedo, que tem uma relação muito boa com o ministro Fernando Haddad. Boa. Rafael Procópio sempre atento na Capital Federal. Qualquer coisa, volta a chamar aqui na Rádio Bandeirantes. Rafael, boa tarde para você, bom trabalho, até amanhã. Pode deixar, Cris. Abraço. Boa tarde. Valeu.